E aí, fala comigo neste programa, neste canal. Estamos trazendo ela que é gestora cultural, é uma mulher empreendedora, é uma mulher empoderada aqui do Rio de Janeiro. Ela vai falar que não, deve estar falando que eu estou com uma falsa modéstia, mas nós sabemos a realidade, tá? O nome dela é Tereza Cristina Caldas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês pela honra. Né? Não há necessidade de tanto, mas agradeço. Nada, as pessoas vão saber ao longo da nossa conversa que o que eu falei aqui é só uma pequena pincelada. Uma honra, né, a gente ser descoberta, ter a importância de ser referenciada aí por vocês. Eu fico lisonjeada. Não só pela gente, né? No caminho da nossa conversa as pessoas vão saber, né? JC, chama a vinheta aí. Tereza Cristina Caldas, Tereza Cristina, não importa, né? Pode me chamar de Cris. Pode chamar de Cris. Isso. Cris, vamos lá, vamos ao que interessa, né? Tá. Qual é o seu contato com a música? Como é que você começou nesse mundo da música? Gente, eu comecei desde 18 anos, vamos dizer, quando eu gerenciava uma rede de estética no Rio de Janeiro. E junto com um grupo de amigos nós resolvemos fazer as primeiras festas de charme e eventos no Rio de Janeiro, ligado à música, a desfiles, à moda, né? E muita dança. Você achava que nessa época faltava alguma coisa aqui no Rio de Janeiro, que tivesse uma aproximação? Como é que era? Sim, já tinha passado a Black Music, já estava, né, notoriamente na época ainda. Tinha o soul, tinha o black, mas o charme que estava chegando junto com Corello e outros DJs, que Corello é o pai para mim do charme, sempre meu querido amigo. DJ Corello. Para mim faltava alguma coisa, faltava o requinte, o glamour daquela época. Então eu trouxe aquilo junto com meus amigos e começamos a fazer festas temáticas e com muito desfile, com muita moda, as mulheres iam de boné, de chapéu, de luva, de boina, era um requinte total. Isso era mais ou menos que ano, que década? 80? Pode falar, tem que as pessoas têm que ter, né? Sim. Essa referência, né? Com certeza, isso tudo está no arquivo, né? Na época era a Cor da Pele, Dom Filó. Hoje em dia é a Cultine. Então isso tem todo um acervo público documentado das primeiras festas de charme no Rio de Janeiro, eventos, que está aí no acervo da Cultine, no final dos anos 80, 86, 87 para 90. Então se algumas pessoas dançaram, você também foi responsável por isso? Com certeza, com certeza. E como é que foi para você fazer parte desse começo dessa produção? Foi difícil, não foi? Como é que foi o caminho? Foi prazeroso. Eu reuni muitos amigos e corri atrás das empresas para poder trazer as roupas, né, sapatos, montagem de palco que tinha. Foi na época, inclusive, da primeira Miss Negra. É mesmo? Do Brasil, Deise Nunes, que é minha amiga, ainda está, a gente se fala pela rede social. Manda um beijo para ela. Um beijo grande, Deise. Você para mim é uma inspiração, né, que eu tenho até hoje. E grandes outros artistas na época, Antônio Pitanga, eu não vou nem falar, né, Robson Caetano, vai faltar vários alguém, atletas, vai faltar atletas, jogadores de futebol, atrizes hoje que são globais, né, que frequentavam. Foi uma época de muito glamour, muito bom. E o que deu tão certo para você nessas festas? Eu acho que era o diferencial que faltava, né, no Rio de Janeiro. Então eram encontros assim memoráveis. Festas para mais de 600 pessoas naquela época. Vinha gente de São Paulo, de Minas, de fora do Brasil, quando estavam no Brasil para participar das festas. Era uma outra época, né? Hoje em dia nós temos uma comunicação muito mais ampla, uma forma de comunicar muito mais dinâmica, muito mais rápida. Como é que era para vocês fazer o convite para as pessoas? Como é que vocês faziam essa divulgação dessas festas? Por telefone mesmo. Eu fui ligada, loucura. Parece que isso não existe, é pré-histórico, né?
Mas as pessoas me ligavam para minha assessoria, minhas primas, e todo mundo procurava os convites, a gente dividia entre os amigos, era vendido diretamente. E não era gratuito não, era tinha um valor. Tinha um valor. E era muito procurado, foi muito bom. E a partir daí, como é que foi a sua caminhada como gestora cultural? Aí continuou por esse trajeto de Black Music, Charme, através dos clubes que vieram na época, né? O Disco Voador, o Vera Cruz, tinha o Cine Show Madureira. E nós tinha o Portuários, nós fizemos muitas premiações também de danças. Fazia premiação do casal mais bem vestido, do homem mais bem vestido. Participou muito, Júlio? Muita coisa. Era maravilhoso, gente. Era uma época muito gostosa de estar nela. Foi muito bom. Isso nada atrapalhava a minha parte de estudo, porque eu estava em formação na carreira de Direito. Então eu não podia me dedicar totalmente. Claro. Mas a gente fazia em paralelo o que tinha que fazer, Nos né? final de semana. Somos os negros chegando e mostrando para que viemos. Então a minha carreira jurídica, ela tinha que acompanhar tanto a executiva de empresas que eu fui ser depois, quanto a parte jurídica. Nessa época você já tinha essa visão mesmo de representatividade do negro, de questões voltadas e assuntos para os negros, cultura mesmo para os negros, você já tinha essa visão? Não, eu queria fazer algo diferente. Eu não sabia que o empoderamento que eu estava criando lá atrás era o empoderamento que se fala hoje. Sim. Então, é toda uma narrativa de uma história, uma vivência real de desenvolvimento negro no Rio de Janeiro, né? A gente foi... E isso tudo depois em São Paulo vieram outras festas. Aí foi-se... Então você migrou daqui do Rio de Janeiro para outros estados? Outros grupos fizeram em outros estados e foi multiplicando. Foi multiplicando. Com a mesma chancela da festa? Não vou dizer que não, né? Mas tinham grandes festas em São Paulo que aconteciam também, como acontecem até hoje. E a coisa foi disseminando de uma forma positiva. Positiva. E como é que você... Depois você deve ter se formado, com certeza, né? Como é que você conseguiu conciliar a carreira empresarial como gestora de cultura e gestora também de uma empresa? Como é que ficou isso para você? Depois eu migrei para outras grandes empresas. Eu fui para o Banco Itaú, trabalhei... Pode, claro. Claro que pode falar. Faz parte da sua história, pô. Isso. Fui executiva da Coca-Cola. Depois eu fui levada para trabalhar numa grande empresa de telecomunicações no Rio de Janeiro, pela diretoria, eu fui a convite. Então, na Coca-Cola eu passei 15 anos, no Itaú eu passei 2 a 3 anos, e na outra empresa de telecomunicações eu passei quase 15 anos da minha vida e foi minha carreira inteira. Quando eu estava ainda no meio disso tudo, eu vim a casar e dei uma parada nessa minha satisfação profissional, porque não era minha carreira, minha satisfação profissional de fazer. E eu tinha uma a minha filha, a gravidez dela, eu estava na Coca-Cola ainda. Eu tenho uma filha de 26 anos, a Veneza. Então, nessa época, eu era executiva da Coca-Cola. E já não estava mais fazendo essa parte de eventos culturais. E como é que foi essa retomada, né? Porque você passou tanto tempo como executiva, né, dessas grandes empresas. Isso. Como é que foi para você esse momento de retomada? Quando foi? Infelizmente, né, após a ausência, a perda da minha mãe e do meu marido, que eu fiquei casada há 24 anos, então tem 6 anos, eu resolvi retomar essa minha vida. Porque depois da ausência deles, devido à doença, que foi muito grave, foi muito crítica na minha vida e muito de aprendizado também, porque você acaba aprendendo com a dor, né? Sim. Mesmo no seu da sua. E eu falei, eu tenho que fazer algo. Com isso veio a pandemia. Eu já estou pulando de anos, né? Já avançou bastante, mas também, né? Com tantas dedicações para tantas empresas. Isso. Então veio a pandemia e eu resolvi, gente, é hora de eu fazer algo. Muitos artistas, muitos músicos estavam passando
Você é do meio músico, você sabe. A palavra é essa, né? Necessidade. Chegavam a mim por dia 3, 4, 5 pedidos de ajuda em cestas básicas. Rifa, sorteio, recolhimento de valores. E eu, com uma casa imensa, minha casa no bairro da Zona Norte, no Rio de Janeiro, com, assim, um terreno que dava 300 pessoas, com 6 banheiros, eu falei, é a hora de eu fazer algo. Caramba! Então, estou dizendo 6 banheiros para vocês terem uma ideia do como era grande a minha casa. Então, eu resolvi o quê? Colocar em prática ideias. Como eu posso ajudar essas pessoas? Comecei a fazer lives em casa. Meu primeiro grande entrevistado foi Renato da Rocinha e Branco, seu irmão, que na época ainda não era nem do Clareô, são meus amigos, amo de paixão, um beijo enorme pelo carinho e a humildade e o respeito ao meu trabalho lá no início, não agora. A retomada, né? Que todo dia a gente recomeça, né? Isso aí, a retomada. E aí eu comecei a fazer as lives em casa e comecei também a fazer os eventos externos, logo após o período que já possível, estava né? sendo autorizada a fazer. Nesse inteirinho de eu fazer alguns eventos fora e fazer as lives, eu falei, vou fazer uma resenha na minha casa. Vou reunir pessoas, porque a casa é muito grande, eu tenho que fazer algo que eu consiga consolidar a cultura, a música e gerar emprego para essa galera. Então eu comecei a procurar grupos, né, de samba para fazer isso. Alguns amigos meus chegaram para fazer uma parceria comigo. E nós começamos a fazer o primeiro Quintal da Cris. Aí eu dei o nome, já que é no meu quintal, vai ser Quintal da Cris, vai ser meu nome. Vai ser Já nome tinha de outros mais quintais ninguém. por aí também, né? Por que não o Quintal da Cris? Exatamente. Aí a gente iniciou, na época era o grupo Barracos de Pau, que eu adoro todos os meninos, são meus afilhados queridos. E fomos cada vez chamando mais artistas, cantores, músicos, para integrar aquela sociedade que era privada, né? Começou com 150 pessoas, daqui a pouco vai para 200, para 300. Meu condomínio ficou uma loucura. Esse seu evento era semanal, era mensal, era todo dia? Não. Todo dia não, né? Não, a gente tentou fazer de 15 em 15 dias, mas isso cansa muito, Cansa, gente. né? Fazer a sua própria produção é muito... esgota, né? Assim, Desgastante, né? mentalmente esgota. E aí eu falei, não, vamos fazer uma vez por mês, que eu acho que fica legal. O pessoal fica com saudade, fica pensando no próximo. De lá pra cá, eu não parei mais, já vão fazer 3 anos. E como é que foi para você essa retomada toda? Porque foi um recomeço, né, que você teve com a participação de lives. Qual é o prazer, como é que você, se é que você consegue descrever, né, o prazer que você tem de ter tido essa retomada, de você hoje em dia estar vivenciando isso também? Como é que é para você? Muito gratificante, muito rico. Uma coisa assim, eu falo assim, gente, o próximo eu não vou fazer mais não. Porque eu tô cansada. Eu não quero mais. Eu tô cansada, não quero mais, não tenho mais idade para isso. Mas aí eu vou, quando eu chego em casa eu já começo a pensar, montar o planejamento do próximo evento. É uma adrenalina, é um vício que cria. Que eu tive opiniões de pessoas na minha vida que falavam assim, você não tem que fazer isso. Isso não é complicado para você, como é coisa de mulher, né? Isso não é coisa de mulher? É mesmo? Fazer roda de samba, você não sabe fazer isso, você não deve fazer isso nunca. Procura outra coisa, faz uma voz de violão na sua casa. Tem sempre alguém Eu já que... chorei por essas palavras, hoje em dia eu não choro mais não, né? Porque eu tô mostrando o que eu tô fazendo. Então, pouquinho, mas estou mostrando. Sim, claro. Então, eu assim, fico muito feliz por eu não ter escutado isso. Talvez essas palavras tenham servido para você como trampolim. Pode ter sido Pra isso você tá também. aqui hoje. Através de um não, Claro. eu estou fazendo vários sim. Então, quando me falaram, não, você não deve fazer isso, você vai se meter com samba, vai se meter com... Você que era da Black Music, né, Charme, vai se meter com fazer evento na sua casa, faz sua voz e violão, tá muito bom pra você. Falei,
eu enchi numa quinta-feira com meus parceiros, 600 pessoas, quinta-feira tá na minha rede social. O Renato da Rocinha, que falaram também que eu nunca levaria para fora do meu quintal. Eu enchi no Quintou com Ela, que está registrado lá no meu YouTube, meu canal. Um projeto lindo, lindo, com mais de 600 pessoas na Estação Madureira. Num 25 graus para baixo, 23 graus, frio danado. 600 pessoas lá dentro. Então, eu continuei, fiz João Martins, aí fiz Juninho Timbal e fui para minha casa, né? Porque na minha casa já começou aquele burburinho. Burburinho. A estratégia do quintal lá era o Quintou com Ela, na minha casa era o quintal da Cris. E eu fui fazendo projeto atrás de projetos. Levei um dia mais de 40, 50 pessoas para dentro do Museu do Samba, onde a minha amiga Nilcemar Nogueira, agradeço muito, não tem como mensurar a gratidão por ela ter aberto as portas da antiga Casa de Cartola, né? Hoje é Museu do Samba. Museu do Samba. Eu fiz um dia inteiro de gravação com toda uma equipe, com muitas parcerias sem gastar nada. Todos, isso é importante. 8 mulheres lindas, maravilhosas, negras. Nós fizemos uma gravação delas cantam e encantam Cartola. E aí, elas encantam e cantam Cartola. Dentro dessa casa maravilhosa, né? De muita raiz, de muita axé, de muita musicalidade. Elas cantando canções que não se cantam hoje em dia no terreiro de samba, infelizmente. Coisas maravilhosas que Cartola deixou pra gente. É uma riqueza de propriedade, de musicalidade, que é uma coisa. Eu quero levar um dia para o teatro esse projeto. Se alguém quiser um dia me patrocinar, fazer uma parceria. O recado tá dado, hein? Olha a oportunidade. A oportunidade tá aí. Isso aí. É Cassiana Pérola Negra, Denise Matos, Flávia Saoli, Iracema Monteiro, que foi do The Voice, maravilhosa. Minha amiga, Luana Marrara, tem mais. E muitas delas que estão... minha querida, todas são minhas queridas. Maria Menezes, são 8, né? Então eu não quero falhar. São muitas pessoas. São muitas pessoas. E aí, Maria Menezes, que é do Arruda, e para fechar tivemos Chacal do Sax. Nós também chamamos a Simone, que é uma cantora que é ligada à nossa família, cunhada da minha irmã, maravilhosa. Então foram mulheres lindas, 8 negras assim, espetaculares musicalmente e de beleza também. E fechamos com o Chacal do Sax. Então foi uma coisa linda, cantando, tocando Cartola, né? E, gente, vamos lá no meu YouTube, não percam tempo não, dá uma olhada, que é um material riquíssimo, riquíssimo. Quero aproveitar que você falou em mulheres e convidar você que ainda não assistiu. Nós tivemos algumas entrevistas, então estamos fazendo outras entrevistas com outras mulheres aqui no canal, mas entrevistamos a Tatá. Inclusive, se você não assistiu, clica aqui em cima, tá? A entrevista tá muito boa. Não foi porque nós fizemos não, né? Mas eu acho que você deve assistir. E a Kelly Jorge, lá da FM Dia também, tá? Se você não assistiu, assiste aqui, você vai gostar muito. Vamos falar do desafio, né? Porque assim, nem tudo são flores. Qual é o desafio de uma gestora cultural? É lidar com a diversidade, lidar com várias cabeças pensantes, né? E distribuir, segmentar tarefas, atribuições. Além do que, a gente não tem uma parceria financeira ainda, governamental, nem particular. Então é tudo com muita luta, com muito sacrifício que é feito. Mas no final são resultados maravilhosos. Hoje em dia eu já estou num outro segmento, né? Pois além do meu quintal eu faço outros projetos. Quando a gente não tem o recurso financeiro
para dar a volta por cima, para poder chegar atingir o seu objetivo é muita dificuldade. Mas a gente está conseguindo superar. Você enxerga alguma diferença entre fazer a gestão cultural da parte do hip hop com o mundo samba, ou você acha que é praticamente um copia e cola? Eu não posso falar do segmento assim, com propriedade de algo que eu não trabalhei. O hip hop, você está perguntando? Ou Hip lá hop, o charme. Ah, sim. Eu acho que para fazer o charme, você consegue fazer com mais facilidade, porque você lida muito com o eletrônico, um pouco eletrônico. Tem a capacidade do DJ que trabalha com você, que são assim, todos maravilhosos, né? Hoje em dia eu tenho o DJ Brad comigo, mas eu tenho o Douglas, eu tenho outros, tenho o DJ PC, tenho o DJ RJ, tenho o DJ Lequim, que começou comigo, um beijo enorme, lá atrás, quando a gente começou o nosso quintal. Então, são aparelhamentos, mas não estou diminuindo a questão profissional, mas sim a qualidade, o quantitativo de custo. Sim. Porque para eu montar uma roda de samba são muito mais pessoas. Né? Muito mais pessoas, muito mais. O rider é enorme. É o rider do camarim, é o rider técnico, é a banda, é o hold que tem que estar ali. Então é muita coisa. Muita coisa. E você montar um evento de charme é muito mais prático de você fazer. Te dá o mesmo trabalho, sim, mas é muito mais objetivo, muito mais prático. Quando você vai fazer rodas, eventos culturais ligados à música, samba, que você não depende só do equipamento e o profissional DJ que está ali atrás, nossa, aí o leque aumenta muito. Aumenta o teu headcount, aumenta o teu budget, né? Teu orçamento. Ó, então, vai aprendendo as nomenclaturas, hein? É tudo muito mais dificultoso. Muito mais. Mas, nesses longos anos, ano passado eu, assim, ganhei um prêmio, né, gente? Era esse ponto que eu queria chegar. Que você falasse um pouco dos seus prêmios, porque não foi um só não, tá, gente? Foram alguns. Não precisa citar todos, porque eu sei que são muitos, né? Mas Não, pode citar aí os que você consegue lembrar aí. Ano passado eu ganhei uma premiação perante 2.500 pessoas, ou mais. O Leno, que é o gestor do Viaduto de Madureira, sabe mensurar o quantitativo de população que tinha naquele dia, porque eu vi no mar de tanta gente linda, jovem, que lembra a época quando eu comecei, né? Maravilhosa. E essas pessoas estavam no Viaduto de Madureira, que é um instituto para mim, né? Uma instituição, um patrimônio cultural do Rio. E eu ganhei um prêmio de 32 anos da Black Music de Charme. Então... Não é pouca coisa não, né, minha gente? Foi muito bonito você ser reconhecida, aplaudida perante tantos milhares de pessoas que estão ali curtindo uma época aonde eu iniciei lá atrás, né? Com o movimento, com o evento, seja com o ritmo, seja com a dança. Então eu acho muito legal, muito bonito. E aí teve mais prêmio que eu ganhei. Pode falar, mais prêmios que você falou, pode falar. Tá bom. Ano passado eu ganhei também, com muita honra, uma medalha Chiquinha Gonzaga. Ganhei uma moção também em relação a mulheres notáveis, um prêmio perante a OAB. E é um encontro que tem anual, né, de mulheres que fazem a diferença no Rio de Janeiro. Eu ganhei também essa premiação e esse ano eu já fui indicada novamente. Vai vendo. Esse ano ainda devo receber, eu estou participando, né, entre 3, na categoria Produção Cultural, Produção de Eventos. Vou ganhar um prêmio pela KVR na Portela, dia 17 de dezembro. Eu estou concorrendo. Se eu ganhar,
eu divido com todos vocês. Vai ter festa, hein? Mas só a indicação eu já estou lisonjeada, então eu estou muito feliz por isso. E vou também, dia 16 eu participo dessa próxima edição no Mulheres Notáveis, já fui indicada, e no dia seguinte, dia 17, eu estou na indicação na Portela. Cris, como é para você se destacar entre tantas pessoas, tantas mulheres, mulheres negras? Como é para você se destacar positivamente perante a sociedade? Olha, é pisar em território que eu nunca pensei. É viver nas nuvens com o pé no chão. É respirar com ar de terceiros. Porque eu respiro hoje, mas não sabia que eu ia conseguir fazer acontecer algumas coisas no Rio de Janeiro. E eu fico muito feliz por isso, pelo que eu faço, pelas casas que me chamam hoje em dia. Eu trabalho no Antonella, eu trabalho na rede Fundo de Quintal, eu trabalho para o pessoal do Clube Nogueira, acabamos de fazer lá um evento. Então, são muitas premiações individuais que eu ganho a cada dia, porque isso me faz crescer como ser humano, como profissional, faz eu não desistir. Esse ano eu já fiz Netinho de Paula, esse ano. Já fiz Voo pro Sereno, meus queridos amigos. Já fiz Molejo, um beijo grande no coração de Anderson. E todos os meninos que eu amo, toda a força do mundo para ele. Amo de paixão. E, assim, no meu aniversário, eu recebi a presença esse ano no Quintal da Cris do Dema, que é meu grande amigo. Teve aqui no programa também. Isso Se você não assistiu, assista. Isso aí. Então, o Grupo Raça já passou pelo meu quintal. Marquinhos PQD, meu irmão de fé, meu amigo. Juninho Tibau, Chacal. Gente, meu mestre, Pedrinho da Flor, Carlos Caetano. Eu já teve aqui também, ó. Clica aqui e assista. Nosso querido, assim, saudoso Magarça teve lá. E Moisés Santiago. Outro que teve aqui também. Teve a galera. Cassiana, Denise Matos, Flávia Saoli. São minhas irmãs, minha querida. Cassiana Pérola Negra, né, gente? Cassiana. Vai estar aqui Então, em breve com a gente, hein? Levei esse ano Ítalo Costa, que está arrebentando, né? Cantando tudo de nosso saudoso Beto Sem Braço. Então, são pérolas. São pérolas que a gente tem. E muita gente já passou pelo quintal. Eu não quero nem errar, assim, muito de falar e deixar de falar um nome e citar outro, porque em cada quintal nesses 3 anos passaram cada mês 2, 3, 4, 5 pessoas. E às vezes chegam pessoas lá que não consigo colocar para cantar. Minha prima agora, Gilda Rosa, eu fui lá pedir desculpa. Gente, o quintal vai do 8 a 80. A Aline Costa, que está arrebentando nas pagodeiras, acabou de cantar no Quintal da Cris. Minha linda, preta maravilhosa, amo de paixão. A Vicky e tantos outros que já passaram, que estão participando, que pedem para ir. Meu sobrinho Thiago Tomé, meu sobrinho Príncipe, que está sempre, que eu peço, sempre comigo. Então, eu tenho, assim, fora a minha família que trabalha comigo, né? Eu tenho o prazer de trabalhar com a minha filha Veneza. O quintal é uma família. Meu irmão Marquinho, meu irmão de coração, meu irmão branco, amo de paixão, e que é meu parceiro no projeto Quintal da Cris. E em tudo. Acabei de fazer agora Toninho Gerais, no Bar Fundo de Quintal, no Boteco Fundo de Quintal. Delcio Luiz fizemos também, na Casa Dito Carioca, meu irmão querido. São grandes nomes na música, que eu tenho muito prazer. Os meus músicos,
da roda da Cris, do samba da Cris, que não me deixam, sabe? Então que são a força, a essência da minha casa, do meu terreiro. Porque o quintal nada mais é aquilo que começou lá atrás, Sim. embaixo do pé de abil, embaixo do pé de saputi, no meu quintal, no terreno, que nem muito plano era. Era de cimento, alguns pedaços sem cimentar, mas a gente caía dentro de uma boa roda de samba. E ali eu fui gerando trabalho, emprego, música, musicalidade, e fui desenvolvendo projetos e projetos. Cris, o que você pode dizer para as pessoas, uma dica ou dicas de pessoas que querem ser gestoras culturais? Precisa continuar estudando, né? Lendo muito, tendo contato com muita gente. À noite, por mais que as pessoas digam, eu não saio à noite, gente, vai com fé, acredita, cai dentro, porque eu troco muito network, né? Mas pra gente que tá lá na quebrada da periferia, é uma troca de energia à noite. Então, tem lugares que você vai e você precisa passar para conhecer, para saber como tá, para ter o termômetro do que está de bom na rua, o que está acontecendo, como você pode trazer uma roda com mais elegância ou com mais cadência, como fala antigamente, né? Uma melodia mais gostosa, o que você pode acrescentar, um timbal, uma sonoridade melhor para sua roda e estudar, né, gente? Esse ano, além de tudo isso que eu faço, eu estou saindo agora de um projeto de 4 meses, onde 400 inscrições de empreendedores no Rio de Janeiro negros. Nós somos 100 deles escolhidos, passei por um processo dentro do Sebrae e fui escolhida. E estava lá estudando, caindo, aprendendo o que é plano de negócios, aprendendo o que é planejamento, né? O que é meta, o que é visão, o que são fatores que agregam ou desagregam, e o MIT, e isso, aquilo, palavrinhas que eu não sabia, que eu não conhecia, e metodologia. Hoje eu trago para dentro do meu quintal a sustentabilidade, a prática de sustentabilidade. Eu quero chegar um dia a ser um evento totalmente voltado para a melhoria do nosso planeta, mas ainda não consigo. Porque para você ter, eu não poderia trabalhar nem com descartáveis. Passei a aprender que para eu ser uma empresa sustentável, eu não posso trabalhar nem com copo descartável. Tem que ser totalmente residual, que não agregue negatividade, que não traga algo que vai atrapalhar o meio ambiente. Sim. Tem que ser biodegradável. Biodegradável. E aí, exatamente. E aí eu tô aprendendo isso tudo. Eu tô numa escola de novo. Eu aprendi direito lá atrás, mas eu tô aprendendo ESG agora. Olha ela, super atual. Então, eu estou tentando evoluir. Então, é isso que eu passo para as pessoas, para que quem quer fazer, é fácil ir ali. Não, gente, não é fácil. Né? Não é fácil. Eu chego numa casa para fazer um evento às 10 da manhã, não sei a hora que eu vou sair, que eu vou chegar em casa. Então, isso é a dificuldade. Você não vive mais para você vive para fazer o bem-estar das pessoas. Então, quando eu saio da minha casa, eu rezo, agradeço por ir e a hora de eu voltar. Mas eu não sei a hora que eu vou voltar. Então, isso é que te dá, assim, força para seguir. Porque é difícil, não é algo fácil. Não é é muito dificultoso, né? As não é pessoas só o glamour. falam assim, como você tem energia? Essa semana nós fizemos eventos juntos, próximos. E no domingo eu estava o dia inteiro lá, firme, com a cabeça. No outro dia seguinte eu estava numa outra casa no Rio de Janeiro, que é a Antonella, que sempre está de braços abertos para mim. Eu não tenho como deixar de falar. Mas estava lá de 10 da manhã
até o último cliente sair, com as perninhas pra cima. O pessoal do samba de caboclo tava indo, tava me dando tchau, eu tava com a perninha pra cima, né, rapaziada? Um beijo pra vocês, samba de caboclo, time de crioulo, todos maravilhosos. E no domingo eu estava com meus queridos meninos do Reza a Lenda, que fizeram, aniversário, Luciano Nascimento. Que gravou com a gente também, ó, clica aqui, Luciano Nascimento, a entrevista dele fez com a gente, ó. Tá muito boa também. Vai ter um audiovisual lindo que vai sair. E aí a gente trabalhou o dia inteiro, 2 meses em cima desse projeto para que tudo desse certo. Sempre tem os ajustes necessários, mas ficou um trabalho lindo. Sim. E prazeroso, porque todo mundo saiu muito satisfeito no local. Mas também, é assim, eu tive que esperar todo mundo sair para poder vir. Porque nesse dia eu não fui a última, porque no outro dia eu tinha trabalho. Então tem essas coisas, as pessoas têm que estar propensas. Nota, choveu pra caramba. Sim. No lugar encheu bastante. Muito, muito mesmo. E não encheu mais por ter chovido muito. Exato. Teve lugares no Rio de Janeiro que as pessoas não conseguiam sair. Então a gente tem que bater palma para essa equipe, para essa turma aí nova, maravilhosa. O Luciano Nascimento já foi do Grupo Revelação, um talento que a gente tem no país. É uma marca. E o Reza a Lenda vem aí para fazer história, gente. Presta atenção no nome, nesse grupo, porque eles são demais, são muito bons. Agora, vamos falar um outro lado da Cris, que provavelmente você não conheça, né? Ela é minha nova amiga de profissão, né? Se é que podemos dizer assim, porque também estamos em novas profissões, mesmo às vezes não tendo muita ciência, né? Ela também entrevista outros artistas. E eu quero saber como é que foi para você criar essa ideia, porque você também tem um canal onde tá lá, já ela vai divulgar onde estão essas entrevistas. Mas eu quero saber para você como é que foi essa ideia de entrevistar os artistas também, como é que foi para você. Fala um pouco disso. Quando ninguém sabia nem que era nome que se falava live, não, eu resolvi juntar todo mundo dentro da minha casa. Sim. Por onde começou. E um deles, como eu falei, para não repetir, mas foi Renato da Rocinha. E dali, conforme eu ia fazendo todos os programas, todos os eventos. Eventos, porque eram lives musicais, não eram lives de entrevista. Isso aí. E aí, quando acabava nos intervalos, eu pegava, vem cá, vamos fazer uma entrevista aqui? Então, estava todo mundo relaxado, esperando a hora de entrar no palco. Tinha um grupo tocando. Eu aproveitava e ia fazendo as entrevistas. E dava tempo assim, esse bate-bola? Tem que dar. Porque eu vi que tinha entrevista ali que era mais de 1 hora. Tinha. Algumas entrevistas maiores, né, não os shortzinhos, né, tem uns que são bem pequenininhos. Eu conseguia fazer em casa mesmo. Eu trazia as pessoas para casa e outras a gente foi criando o movimento por dentro dos eventos. A gente fazia a Hora da Rede com Ela, que era o nome do meu programa, Na Rede com Ela, que está lá no YouTube. Espero que um dia vocês possam ir lá e conferir. Se inscrever, deixar um like, né, ativar o sininho. É isso, mas como é que foi pra você? Foi tranquilo, não foi tranquilo, foi super natural? Como é que foi? Tranquilo. Eu tinha uma equipe que iniciou comigo lá atrás, que eu também amo de paixão, todo mundo da Adobe Vídeo. Eles me aturaram muito no início, porque eu não sabia nada. Aprendi muita coisa com eles, mas foi muito gratificante. Hoje em dia eles não têm nem tempo para mim, trabalham muito, um monte de gente no Rio de Janeiro, mas a gente começou lá atrás, há 4 anos atrás, a fazer as lives, as entrevistas e fazer o meu canal. Continua assim, precisando de patrocínio, né? Para dar continuidade a isso. Porque eu amo muito fazer, é muito gostoso. É muito gostoso, muito prazeroso. Não sei se o tempo que eu teria, porque hoje eu estou com tantas outras atribuições que está complicado. Mas eu gosto de fazer isso também, gosto muito. E fui fazendo naturalmente. Não aprendi, não fui na escola aprender. Claro, eu tive apoio da doutora Ana, que é uma fonoaudióloga que eu recomendo muito, que ela me ajudou muito a me colocar a postura da minha voz
aprender um pouco a falar mais para fora, que eu tinha dificuldades, né? Eu reconheço que ainda tenho que aprender muito mais, estudar mais. Não tenho tempo, porque ela já me puxou a orelha. Tereza, quando é que a gente volta com as aulas de fono? Ai, doutora Ana, eu tô devendo. Vamos fazer por vídeo mesmo. Falei, tá bom, aí eu vou fazer lá, treininho, fazer aqueles exercícios maravilhosos, soprar a bolinha, soprar na garrafinha. Tem muita coisa para aprender ainda. Se Deus deixar, né, gente? Porque quem já tá passando do meio século, tá indo para a maior idade, melhor idade, eu não sei o que Deus vai me propor, mas que Ele me propôs, eu tô dentro, cai dentro. Para ficar aqui, eu quero. Mas tudo é possível, né? Isso aí. Eu digo assim, né? Porque eu já tô com mais que meio caminho andado. Então, se Ele me deixar fazer mais algumas coisinhas, gente, eu não paro. Eu sou uma mulher 24 horas pensante. Eu durmo tarde, acordo tarde porque eu fui dormir tarde. Não que eu acorde cedo, não. Mas eu durmo muito pouco. Então, quem já viu o especial da Anitta, né? Sabe como a cabeça de pessoas que trabalham, que produzem, são. Dá uma olhada e vê o que aquela menina talentosa, que eu amo, faz na vida, por que que ela é assim. Tudo dela dá muito certo, tudo dela é com muito detalhe, com muita riqueza de proporcionalidade, de pesquisa musical. Então ela não para, a mente dela não para. Infelizmente eu tô igualzinho, só não tenho o glamour dela nem o dinheiro. Ainda! E nem a beleza, que ela é linda. Mas dentro das minhas características, eu ainda consigo fazer muita coisa, com a minha idade. Tá, vamos falar então dos futuros, né? Você já falou, deu uma pincelada em uma coisinha aqui, outra coisinha ali. O que você pode falar mais dos seus possíveis projetos futuros? Que tá por vir aí, que você pode falar? Aquele que você não falou. Não. Eu não tenho como falar algo que ainda realmente é projeto. Tem várias pessoas e casas me procurando, graças a Deus, para a gente dar sequência em algumas coisas para 2024. Então, o único projeto que eu posso falar no momento é o projeto que vem aí, gente. É 16 de dezembro. Acho que o Rio de Janeiro merece reverenciar o cantor, um patrimônio cultural do Rio de Janeiro, que é o rei dos bailes, Bebeto. Então, as pessoas... Gente, ele estará presente, cantando ou tocando só, e junto com a banda, com Wallace Júnior, ele estará presente sendo homenageado. Isso é que é importante. Então a gente tem que reverenciar a esse homem hoje, agora. Porque não tem uma criança ou adulto que nunca tenha escutado Minha Preta ou Mona Lisa e tantas outras pérolas que ele fez. Sim. Minha filha hoje tem 26 anos, jornalista formada. Com 15 anos, o pai dela ainda era vivo, os 15 anos dela, ela pediu para o pai: eu não quero príncipe, pai, vai ser você. Eu não quero valsa não, pai, vai ser Bebeto. Tenho isso tudo gravado. Então, eu estou reconstruindo um sonho, que é estar junto ao cantor Bebeto, minha filha, eu, minha família e todo o público. Sim. Então isso é um projeto assim mega importante. Claro. Que vai ser dentro da casa do solo sagrado que é o Império Serrano. Então não tinha como juntar duas coisas. O solo sagrado, da onde saíram meus pais. Saíram meus pais que foram velha guarda dessa escola. Então, quando eu piso lá, a primeira vez então, me emocionei muito, chorei, agradeci, pedi a bênção, ajoelhei e falei: meu Deus, eles estão em algum lugar e estão vendo isso. Semana passada eu estava na Cidade do Samba, uma senhora veio me abraçar e falou: você é a Cris, né? Eu falei: sou.
como a senhora me conhece? Ah, eu sou Império Serrano. Eu falei, é mesmo? Você não é filha do Fifi, Feliciano, meu pai, e da Wanda? Eu falei, nossa, sou sim, como a senhora sabe? Eu sei, minha filha, eu era da velha guarda junto com eles. Eu vim, derramei, eu chorei, fiquei em prantos, me emocionei, porque não tem como você não reverenciar sua ancestralidade, não respeitar aqueles que passaram antes de mim. Sim. E que deixaram todo um legado. Um caminho, né? De aprendizado, de luta, de respeito ao próximo, de humildade, de honestidade, meus pais. Então, quando eu peguei aquela senhora e abracei, como se estivesse abraçando eles presentes, porque pela idade dela, eles estariam aqui também, se ela tá, né? Mas infelizmente o mundo, né, é assim, Deus nos fez assim, e Ele sabe a hora de vir e a hora de levar. Somos todos dele, todos filhos dele. E Ele sabe a hora que toma, né? É igual a mãe pega a mão na criança e leva, né? E é isso que aconteceu. Então, eu vou juntar uma memória afetiva com o Bebeto, uma memória de ancestralidade no Império Serrano. Então não tem um projeto melhor para eu fechar o ano e passar para vocês. Por enquanto, ano que vem mais coisa aí. Aí a gente vai voltar aqui no programa com muito prazer se eu for convidada e conto para vocês. O que vai acontecer? Já está convidada, né? O que vai acontecer? Vamos ver, vai ter muita coisa boa aí para acontecer. A gente às vezes faz eventos no carnaval, né? Eu não tenho ainda um projeto, as pessoas já estão me procurando para fechar os camarotes. Eu já representei vários camarotes aqui no Rio. E hoje em dia, já fiz o Lapa, já fiz o Porto. Não sei qual que a gente vai fazer esse ano, ou se eu viajo. Mas uma coisa é certa. Projeto Bebeto, dia 16 de dezembro, a partir de 16 horas no Império Serrano. E a minha viagem de férias em janeiro, que eu sou filha de Deus, né? Tem que ter umas férias, né? Senão a gente não aguenta. Me aguarde, Salvador, tô chegando. Dia 27 tô pisando nesse solo sagrado. Que beleza! Aí volto uma semana antes do carnaval, tô por aqui pra gente curtir aí o que tiver que acontecer aí no Rio de Janeiro. Já aconteceu. Cris, divulga agora para as pessoas, se você quiser o seu telefone, o seu canal do YouTube, seu Instagram, como é que as pessoas fazem para poder contratar você, tá ali junto com você, vivenciando a sua gestão cultural, e as pessoas que querem também participar de outros eventos que você participa, que você faz. Sim, hoje em dia eu tenho lá o contato dentro da minha página do Instagram, tenho contato no meu Facebook, que são minhas assessoras, minha filha, minha sobrinha que cuidam, estão sempre comigo, me passando todos os contatos. Então, quem for lá no Instagram, Tereza Cristina Caldas, todas as minhas redes sociais são Tereza Cristina Caldas. E tem o Quintal da Cris também. É só mandar lá no direct, só mandar nos contatos, no message, manda lá que a gente vai estar. Eu sempre respondo a cada pessoa, a cada um. Eu tenho esse costume. De até na minha página, todo mundo que fala comigo não é assessoria falando, não, sou eu mesma por enquanto, graças a Deus, que ainda dá para responder. Então eu falo com cada um, tenho o maior prazer em estar recebendo todo mundo, espero que todos entrem lá no Simpla para comprar o ingresso ou ainda aproveitar a promoção que está por tempo limitado, os ingressos gratuitos no Simpla para o evento do Bebeto. As reservas de mesa já estão bombando. Eu não sei se vai ter, assim, excesso de, né? De pessoas, né? Excesso, assim, não, exceder o número, né? E da gente ter que suspender. Mas corram para reservar sua mesa, retirar seu ingresso, que isso é muito importante lá no Simpla. Tá. Então, gente, tá aí. Se você ainda não adquiriu, adquira lá o ingresso pro evento da Cris, né, no dia 16 de dezembro, porque já está acabando. Isso. E no YouTube eu tenho canal. Então tem muitos projetos meus lá, documentados. Tem coisa ainda para sair. Eu tenho entrevista com o Xande Pilar, eu tenho entrevista com o Gabrielzinho de Irajá,
com Bira Presidente, que, aliás, eu não poderia encerrar sem falar, é o padrinho da minha roda de samba. Bira Presidente, meu amigo querido, que mora no meu coração, é o padrinho da minha roda de samba, Quintal da Cris. Eu devo muito à amizade, à abertura e o respeito que ele tem com a minha pessoa. Então, que Deus dê muitos anos de muito mais vida e saúde a ele. E é isso. Cris, eu quero te agradecer por você ter nos recebido aqui na sua casa, nos recepcionado super bem, tá? Nos abriu mesmo da gente estar aqui à vontade, trocamos as coisas de lugar, vamos colocar de volta, né? Nós somos assim, nós chegamos na casa das pessoas, quando a gente dá um jeitinho, mas a gente coloca tudo no lugar de volta, mas eu quero te agradecer em nome do Júlio, em nome da equipe que nós temos aqui, por você estar contando um pouco da sua história. Nós sabemos que é um programa que é muito rápido, né? Se dizendo assim, mas a gente tenta dar esse espaço para as pessoas contarem um pouco da história e ficar perpetuado na memória das pessoas. E espero ter contribuído. Lembrando que vem carnaval aí, então que todo mundo se respeite, tenha uma energia maravilhosa para participar no Rio de Janeiro, que os turistas saiam daqui cada vez mais maravilhados. Eu que represento 2 escolas no Rio, saio nelas, né? Sou na diretoria do Império Serrano e no Abre Alas da Beija-Flor de Vilópolis. Então eu estou esperando todo mundo lá, participando com a gente, vendo esse grande espetáculo, evento, né? esse espetáculo, esse teatro, né? Que é a Marquês de Sapucaí, trazendo a história do nosso povo brasileiro, indígena, negro, branco, mameluco. A gente precisa ter o respeito e trazer a cultura para o nosso turista, né? Ver. Não aconteça o que está acontecendo aí, infelizmente, no futebol, em outros tipos de eventos culturais no Rio de Janeiro. Isso não pode acontecer. Então, essa mensagem eu quero deixar para que a paz reine no nosso país. Que cada vez mais as pessoas possam ser solidárias umas com as outras e aproveitem os eventos culturais. Nós que estamos do outro lado fazendo o entretenimento, a gente tem muito prazer quando tudo dá certo e não ao contrário. Então, que as pessoas tenham juízo, né, respeito uma pelas outras e que saibam que cultura é algo que nem todo país tem a riqueza de ter. E nós somos um país tropical, abençoado por Deus e bonito por cultura e natureza. É isso aí. Recado tá dado, gente. Então, ó, você que curte o nosso trabalho, você que curte o trabalho da Cris, você que curte o Quintal da Cris, você que quer saber um pouco mais de ser gestor ou gestora cultural, comenta aqui, tá? Manda para as pessoas que você gosta e continua nos acompanhando, não é? Isso, muito, muito obrigado pelo carinho, pela paciência, Nada. Pela tranquilidade em estar comigo. Muito obrigada. A gente que agradece. Não tem como dizer gratidão. Não, gratidão da gente, que a gente está aprendendo todo um pouco o dia a mais. As pessoas que também acham que, né, como você sabe, que são fáceis de a gente estar aqui conversando, não sabe a estrutura que a gente tem por trás, os desafios, né? Então, nós estamos fazendo um pouquinho a cada dia e estamos chegando lá pouco a pouco. Isso aí. Eu faço parte dessa história já. É isso, muito gente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Até o próximo programa, se Deus quiser, e toca aí.